A paz do Senhor Jesus Cristo, bora lá para mais um vídeo. A palavra tremenda do Senhor está em João 4, que diz assim: Jesus e a Samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus respondeu e disse-lhe, repetindo o versículo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come.
Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não disseis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é o verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Glória a Deus, aleluia. Que palavra tremenda, maravilhosa. Essa palavra me chamou muita atenção. Cada vez que a gente medita, o Senhor revela algo novo, né? Algo diferente para a gente. A palavra é viva e eficaz. E hoje me chamou muita atenção quando o Senhor Jesus se aproximou daquela mulher e pediu água a ela para beber. Um pretexto para dar início à conversa que ele queria ter com ela. Ele faz assim conosco também, né? Ele espera uma oportunidade para se aproximar de nós e falar aos nossos corações. E ela ficou surpresa, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E quando ele se aproximou, né, pediu ela de beber e ofereceu ela a sua água, que é a palavra, que é o que nos dá vida. E uma coisa que me chamou muito forte a atenção, quando ele manda que ela chame o seu marido, ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: nisso disseste bem. Já tiveste 5 maridos, o que tem agora não é teu marido. Jesus, ali naquele momento, ele estava dizendo para ela que ele é Deus, ele sabe de tudo que estava se passando na vida dela, de certo, de errado, tudo que ela estava fazendo, tudo que estava acontecendo na vida dela. E que ela não precisava mais viver daquela forma. E quando ela pergunta a ele do lugar que deve adorar, né, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, a palavra, a gente ouve a palavra do Senhor e medita nela. A própria palavra já fala, medita de dia e de noite, né? E a gente fica ali conforme esta palavra aqui. Nós estamos ouvindo, lendo, e a gente fica meditando nela e conversando com o Senhor a respeito da palavra, do que Ele quer para as nossas vidas. Vem o confronto, vem aquilo que a gente, né, está fazendo de certo e de errado também, e a gente vai mudando aquilo que o Senhor quer que a gente mude, que a gente precisa mudar, né? Que uma coisa que me chamou muito forte a atenção foi quando ele disse para ela assim, Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo a palavra. Então, quando nós lemos a palavra é Jesus. Então, a gente medita, a gente está com Ele o tempo todo, a gente ouve Ele o tempo todo, e Ele é que muda as nossas vidas. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, logo abaixo a palavra diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que Jesus fez? O cântaro representa, eu entendo que o cântaro que ela deixou é o passado. Ela deixou o cântaro, ela deixou todo o passado, tudo aquilo que ela estava fazendo de errado. Ela entendeu que ela não precisava mais viver de passado,
viver sofrendo, viver ouvindo aquilo que as pessoas falavam a respeito dela, que ela não precisava se importar mais com as humilhações, com os desprezos, com aquilo que, que vinha até ela para limitá-la, para fazer sofrer, para rebaixar ela, para fazer ela ficar se comparando e tantas outras coisas, né? Jesus ali estava dando ela uma nova vida, uma oportunidade de seguir em frente, alegre, feliz, livre, né? Em liberdade. E, a partir daquele momento, a alegria dela foi tanta de receber a liberdade, o amor de Jesus, né? Porque as pessoas são diferentes. O amor de Deus é diferente do nosso. Então, enquanto as pessoas nos humilham, nos comparam, nos julgam, nos desprezam, Jesus nos ama, nos abraça, nos entende, nos ensina, nos capacita, nos ajuda. Então ali, o que aconteceu? Ela entendeu isso. E ela saiu. Deixou o cântaro, deixou o passado e saiu pregando a palavra do Senhor. Saiu dizendo para as pessoas que o que Jesus fez na vida dela poderia fazer, e pode, né, fazer na vida deles também. O testemunho dela. Jesus mudou a minha vida, porque a palavra diz: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Então, tudo que Jesus faz na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que o encontram, que têm intimidade, comunhão com Ele, é maravilhoso. Então, a gente pega e faz o quê? A gente leva isso para outras pessoas. Quando a gente vê alguém sofrendo, precisando de uma ajuda, de uma palavra, a gente dá o nosso testemunho, né? A gente fala a palavra do Senhor. E isto é maravilhoso. E Jesus lá na frente testifica isso, que a comida dele é fazer a obra, fazer o que o Pai enviou ele para fazer, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E quando eles nos chamam, é esse o nosso papel também, né? Somos chamados para trabalhar na obra do Senhor. Somos seus discípulos, somos trabalhadores na obra do Senhor. O nosso galardão é quando o Senhor Jesus vier, né? Para dar a cada um aquilo que cada um merece, né? Para dar a nós aquilo que a gente merece. O nosso galardão está no céu. Então, que possamos hoje entender isso, deixar o passado e fazer a vontade do Senhor, né? Chamar aqueles que ainda não conhecem o Senhor como nós conhecemos. Que todos falam no nome de Jesus, mas conhecer Jesus a fundo não são todos. E o nosso papel é esse, é levá-los, as pessoas, é levar as pessoas até Jesus, como esta mulher fez. A palavra fala que cada alma que a gente ganha para Jesus, né, muitos pecados não são perdoados. Então, o Senhor Jesus é maravilhoso, e que venhamos adorar Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, né? Então, que possamos deixar o cântaro, né? E sair como aquela mulher saiu, chamando as pessoas para vir e ver o homem que sabe tudo quanto nós temos feito. Amém? E fica essa palavra aí para os nossos corações, que possamos meditar nessa palavra e a cada dia fazer o melhor para o Senhor, né? Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é maravilhoso. Amém? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.